Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês o professor Cassiano, professor de Biologia, e hoje vamos a uma aula com vocês para a revisão da PUC Medicina. Vamos lá? Uma prova bem conhecida, uma prova que tem uma verificação de conteúdos mais voltados ao corpo humano, né? Como realmente seria o certo de uma prova que vai cobrar aí para quem vai entrar no curso de Medicina, então voltada realmente aí para a fisiologia humana. Vamos lá então, gente? Olha só. Eu comecei então aqui, começo aqui com vocês com o levantamento das questões que foram as mais cobradas, então, os assuntos mais cobrados na prova da PUC, desde o seu começo, então, a prova específica de medicina que começou em 2016 até os dias de hoje. Então, nós temos uma tabela aqui que vai de 2016 a 2018, onde nesse momento a prova contava com 5 questões, e aí então, na tabela aqui, a gente já começa levantando para você o conteúdo que mais foi cobrado desde o princípio até então a última versão da prova de inverno, aí então de 2025, que é o assunto de fisiologia humana. Então, fisiologia humana é realmente o carro-chefe, né, da prova da PUC de medicina. Seguido aí pelo conteúdo de biologia celular, em segundo lugar. Em terceiro lugar são as doenças. E aí então depois nós temos aí os outros conteúdos de biologia muito menos recorrentes. Então, fazendo uma visão, né, mais para frente aqui, ó, já a partir então de 2019 a 2021, a tendência ela se mantém em relação então aos assuntos mais cobrados: fisiologia humana em primeiro lugar, biologia celular em segundo e doenças em terceiro lugar. Isso vai se mantendo. É bom enfatizar que a prova da PUC muda, né, em relação ao número de questões. Ela vai para 8 questões. Então aqui a gente tem a prova já de 2022 a 2024, com 8 questões, mas mantendo o padrão, então, de provas anteriores. Pois muito bem, houve um certo susto, né, por nós, então, aí, professores, e também os candidatos e estudantes, que na prova de verão de 2025, a PUC deu uma mexida aí na sua grade de conteúdo, de questões, e aí apareceu como conteúdo mais cobrado biologia celular. E aí depois genética. E veja você, na fisiologia humana, a gente teve uma questão só das 8. Bom, mas a prova de inverno 2025, os assuntos, o tema mais importante volta a ser a fisiologia humana, onde então tivemos aí praticamente então uma, duas, três, quatro, 5 questões das 8, né, que eram então voltadas à fisiologia humana, uma de doença e mais duas então de biologia celular. Esse outro quadro aqui, ó, esse outro slide, né, esse PowerPoint então aqui, nós temos uma outra forma de visualizar os conteúdos então que vão aparecer aí então apareceram, né, na prova da PUC aí nos últimos anos, né? Então a gente tem fisiologia humana com o sistema endócrino muito bem cobrado, os outros sistemas cardiovascular, imune, assim por diante, célula, metabolismo celular, divisão celular, saúde, com imunizações, doenças, embriologia, pouco lembrado, né? Infelizmente, embriologia é realmente um assunto pouco lembrado aí na prova da PUC, mas enfim, temos então também histologia e temos aí uma, uma gama de outros conteúdos que são realmente menos cobrados na prova da PUC, que vai ser então desde genética, passando por evolução, zoologia, botânica e até mesmo ecologia. Bom, senhoras e senhores, a proposta nossa para hoje, então, aqui, nessa revisão com vocês, é fazer com vocês algumas questões da prova da PUC, mostrar como realmente na prática, né, como que a prova da PUC cobra alguns conteúdos. E vamos então aí pelo carro-chefe, né, que vai ser fisiologia humana. Então, a nossa aula com vocês, ela é realmente toda voltada aí para a fisiologia humana, que é realmente o conteúdo mais cobrado. Muito bem, a gente tem aqui então, só para relembrar com vocês, a principal glândula endócrina, a hipófise, que vai então gerar vários hormônios, né? Então é bom lembrar que a adenopófise, essa região anterior da hipófise aqui, essa região anterior, ela vai, na verdade, produzir hormônios. Enquanto que a neurohipófise, o lobo posterior, só vai armazenar. Então o hipotálamo produz hormônios, passa para a neurohipófise, ela armazena e vai liberar os famosíssimos hormônios ADH, que age no néfron, e ocitocina, que vai agir no corpo feminino, na hora do parto, nas contrações uterinas e também, então, na expulsão do leite a partir das glândulas mamárias. E aí, então, a adenipófise com seus vários hormônios. Prolactina, que vai estimular a produção do leite. O FSH e LH,
que vão ser hormônios que vão, então, controlar o ciclo menstrual, controlar a reprodução humana. Tireotrófico, hormônio TSH, que vai controlar a tireoide. Adrenocorticotrófico, cuja sigla é ACTH. Esse hormônio, então, vai controlar o córtex da suprarrenal, de onde saem hormônios importantes, como o cortisol, hormônio do estresse, também a aldosterona, que vai agir, então, lá no néfron, promovendo a reabsorção de sódio. E o famosíssimo hormônio GH, que tem, então, aí toda a sua ação de crescimento, né? Promove crescimento a partir de mitoses ósseas e musculares. O GH também chamaram de hormônio somatotrófico. Bom, falando em hormônio do crescimento, o GH, a prova da PUC, então, vai cobrar aí uma questão de sistema endócrino, lá, então, lá atrás, no verão de 2019, claro que a gente vai trabalhar com vocês provas de anos anteriores, né, algumas um pouco mais antigas, mas o que importa bastante nesse momento aqui é você entender o conteúdo, né, revisar comigo o conteúdo. Ele dá, então, aqui um gráfico, né, dá aqui um contexto, mas o que importa bastante nessa questão é você lembrar do que faz o hormônio GH. Ele fala assim, né, sobre o crescimento e o desenvolvimento humano e suas correlações com o hormônio crescimento GH, marque a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa E, onde ele fala aqui, ó, a hipersecreção de GH em adultos, ou seja, o hormônio GH já tinha sido liberado durante a infância para promover o crescimento e por algum motivo, até hoje misterioso, a gente não sabe explicar por que isso acontece, o hormônio GH pode voltar a ser produzido. Em algumas situações é uma situação de tumor. Então, algumas pessoas, principalmente os gigantes, né? A pessoa que tem gigantismo, ela vai acabar, então, liberando esse hormônio GH devido a um tumor na sua hipófise. E aí, o que fala aqui, então, né, nessa alternativa? Ó, a hipersecreção de GH em adultos leva a uma condição chamada de acromegalia. O que vai ser a acromegalia? É um gigantismo no adulto, só que a pessoa não vai crescer em comprimento. Ela vai se caracterizar por crescimento de extremidades, como mandíbula, alargamento de região frontal, aqui da testa, cresce então a cabeça da pessoa, cresce mãos e também pés. Então, acromegalia, uma palavra mágica aí para vestibular, crescimento de extremidades, tá? Então, é importante que vocês lembrem e foquem nisso também, revisem esse conteúdo. Bom, olha só, nós temos então aqui glândulas chamadas paratireoides, que ficam atrás da nossa tireoide, e elas são 4 bolinhas, ó, como está aqui na imagem para você aqui, ó, 4 bolinhas que ficam atrás. Só para lembrar, então, que a tireoide ela é localizada na base da nossa traqueia. Então, ela faz uma borboleta aqui, né, uma asa de borboleta, a tireoide, e atrás da tireoide nós temos, então, as paratireoides. Apesar de serem 4 glândulas, elas vão produzir um hormônio só, o paratormônio ou o PTH. Quando que eu vou liberar esse hormônio? Numa situação, então, onde eu estou com falta de cálcio. Então, eu estou com hipocalcemia. Calcemia, aqui uma colinha aqui para você aqui embaixo, aqui, ó. Calcemia nada mais é do que cálcio no sangue. Assim como glicemia é glicose no sangue, calcemia é cálcio no sangue. Então, quando eu estou com hipocalcemia, eu vou reduzir o cálcio no meu sangue e aí, então, eu vou liberar esse hormônio da minha paratireoide. O que ele vai fazer? Ele vai até os ossos, estimulando a ação de uma célula, chamada de osteoclasto. Eu já vou te passar um esqueminha bacana aí pela frente, para você relembrar quem é essa célula do tecido ósseo, chamada osteoclasto. Mas o osteoclasto, já antecipando com você, ele promoverá a digestão da matriz óssea, tirando o cálcio do osso e colocando na circulação sanguínea. Ora, isso vai ajudar, né, a regular o nosso problema de pouco cálcio sanguíneo. Só para lembrar, né, gente, para a sua prova nós temos quatro funções do cálcio. O cálcio atua na coagulação sanguínea, o cálcio atua na contração muscular, o cálcio promove a sinapse e o cálcio ajuda na construção óssea, na construção do nosso esqueleto. E aí, então, nós temos um banco de cálcio, que é o próprio osso. Então, quando o nosso corpo precisa de cálcio para essas outras atividades que não estão relacionadas com o osso em si, como coagulação sanguínea, como contração muscular e sinapse, nós vamos até o nosso banco de cálcio, que é o osso, e vamos, então, agir com o paratormônio, tirando o cálcio daí. Que mais também que faz o paratormônio? Ele vai aumentar a absorção de cálcio e fosfato pelo intestino.
E aqui, senhoras e senhores, uma coisa muito importante, essa ação do paratormônio se assemelha com a ação de uma importantíssima vitamina. Qual vitamina? Vitamina D de dado, o colecalciferol, aquela vitamina que você, em média, consegue obter apenas 20% pela sua dieta. 80% é a sua exposição ao sol. Se você não se expor ao sol, você não tem como ter 80% da sua vitamina D diária, né? É por isso que é difícil, né? A gente manter naturalmente aí a nossa dosagem de vitamina D adequada, porque precisamos do sol, realmente, da luz solar, para ativar uma provitamina D que está em nossa epiderme. Bom, enfim, também então o PTH, ele vai promover a absorção de cálcio pelos rins, vai no néfron lá. Essas três ações, no fim das contas, aumentam a calcemia. Eu estava com cálcio baixo e agora então eu vou aumentar o meu cálcio. Um esquema muito legal para você está aqui, ó. O esquema do controle de cálcio em nosso corpo. Como é que a gente faz o controle de cálcio? Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó, pela situação, então, que eu acabei de relatar para vocês, a situação de uma pessoa estar com hipocalcemia. A flechinha aqui para baixo, aqui, ó, à sua esquerda indica isso, hipocalcemia. Estando com baixa dosagem de cálcio, o que que eu vou fazer? A gente vai, então, agora, nesse momento, estimular o paratormônio, e como eu estava contando para vocês, a gente vai estimular a célula osteoclasto, que vai fazer digestão da matriz óssea, liberando cálcio. Ora, muito bem, resolvemos o problema do cálcio. Estava em dose baixa, aumentamos a sua quantidade. Bom, por outro lado, quando uma pessoa tem uma dieta boa em cálcio, toma leite, come derivados do leite, come iogurtes, queijos, come folhas verdes, a pessoa estando com uma dose boa, alta de cálcio, agora eu faço o efeito contrário ao de cima. Eu vou estimular um outro hormônio, chamado calcitonina, que sai da onde? Da tireoide. Então, esse hormônio, calcitonina, só é liberado quando estou com um nível muito bom de cálcio. O que faz esse hormônio? Ele vai impedir a saída de cálcio dos ossos. E veja, ele não tem relação direta, tá, com o osteoblasto. Aqui a minha colocação para você de osteoblasto é só para você lembrar que existe, então, uma célula do nosso tecido ósseo que vai produzir a matriz óssea, chamada então de osteoblasto. Ela vai construir a parte da matriz óssea com o cálcio dentro dela. Bom, e no caso aqui embaixo tem uma citação para você, que o estrógeno, né, nas mulheres, ajuda a essa fixação de cálcio no osso. Então é por isso que as mulheres, quando entram na menopausa, elas vão precisar de uma reposição de estrógeno à parte. Porque na menopausa da mulher, ela para de produzir tanto estrógeno quanto também, então, progesterona. E o estrógeno é muito importante para auxiliar na fixação de cálcio nos ossos. Por isso, reposição hormonal a partir da menopausa é uma ação muito especial necessária para as mulheres. Bom, vamos então aí, ó, uma questão da prova da PUC muito fresquinha, aí de inverno, então, 2025. Ele fala aqui de um contexto, né? Eu vou então aqui abreviar para você esse texto. Ele fala de uma relação, então, com a osteoporose, com o PTH e tudo mais. Mas aí vem o comando da questão, ó. Qual é a relação entre osteoporose, menopausa e funcionamento ovariano? Só para a gente relembrar com vocês, osteoporose é quando o osso fica cheio de poros, buracos, né? Como já fala a expressão. E como a gente estava conversando com você então agora há pouco, para as mulheres, né, com a chegada da menopausa, há uma regressão, um declínio do hormônio estrógeno, que ajudaria a mulher a colocar cálcio no seu osso. Então, como resposta certa da questão da prova da PUC, temos a alternativa D. Olha só o que ele fala aqui, né? Na menopausa, cessa a atividade, então, ovariana e a queda de níveis nos níveis de estrogênio, que leva ao aumento da atividade dos osteoclastos, células que destroem a matriz óssea e a diminuição da atividade dos osteoblastos, células que vão estimular a formação da matriz óssea. E aí, então, e a maior ação do paratormônio. Então, é tudo isso correlacionado, né? Então, a mulher entrando na menopausa, ela vai ter uma queda de estrógeno, e aí, então, ela vai ter uma predisposição realmente a ter mais osteoporose. Então, essa é uma relação importante que a prova da PUC fez recentemente, então, aí, na sua prova de inverno 2025. Vamos lá, gente? Vamos, então, agora aqui comentar com vocês
de uma outra glândula bem importante, que é a famosa suprarrenal. E a prova da PUC também cobra recentemente aí uma questão que vai envolver o cortisol. Olha só, né? A suprarrenal é uma glândula que fica, como fala a expressão, em cima dos rins, em cima de cada rim nosso. Cada rim vai ter uma glândula suprarrenal. Ela tem duas regiões. Ela tem uma casca, a qual vamos chamar de córtex, e tem a medula, que é a parte interna mediana da glândula. Ora, o hormônio que sai da hipófise, chamado de ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, ele vai então controlar essa parte cortical, ó, essa parte cortical, o córtex suprarrenal. Ao controlar, ao estimular essa região, nós iremos produzir alguns hormônios, como por exemplo o cortisol, que é um glicocorticoide. Esse hormônio, ele é chamado de hormônio do estresse. Por quê? Porque quando estamos sob estresse é risco de vida, é quando a pessoa vai precisar de mais energia para o corpo, a pessoa então consegue mobilizar proteínas de glicerol, transformando essas outras moléculas que não são carboidratos em carboidrato, em glicose. E esse processo vai chamar-se gliconeogênese. Então, gliconeogênese, nova origem, geração de glicose. Então, precisamos de mais glicose, o cortisol vai dar conta disso. Por isso que ele é chamado de glicocorticoide. Nós vamos, então, transformar outros compostos não carboidratos em glicose a partir da ação dele. Ele também faz uma situação de estresse, ele promove lipólise. Lipólise é quebra de lipídio, para que você consiga ter mais energia numa situação de fuga de medo, né? Muito bem. Para os médicos, o cortisol em excesso, também chamado de cortisona, ele vai ter uma ação anti-inflamatória. É por isso que os médicos acabam receitando medicamentos à base de cortisona, de cortisol, porque sabem do efeito anti-inflamatório, ou seja, vai reduzir uma inflamação corporal quando então a pessoa usar esse medicamento. Então, uma outra situação aqui que não tem nada a ver com o contexto que eu estava te contando, a história do estresse, que aí então naturalmente nós liberamos o cortisol para fazermos então a gliconeogênese. Pois muito bem, olha aí, ó, novamente uma prova bem recente, uma questão bem recente da prova da PUC, agora de inverno 2025, que ele vai falar então aqui do cortisol. Também é um texto aqui, né, a prova da PUC de inverno que aconteceu então recentemente, 2025, ela foi uma prova muito interpretativa, né, onde ela tinha as questões, elas contavam com textos que os textos ajudavam bastante os candidatos a interpretar a questão. E aí, então, nesse caso também, eu vou já direto com você aqui para o comando da questão. Um grupo de pesquisadores investigou os efeitos do estresse crônico em estudantes universitários. Durante o período de provas, observou-se que os alunos submetidos a uma condição de maior pressão e cobrança apresentavam níveis elevados de cortisol, impactando diversas funções fisiológicas. Considerando as informações do texto, qual das alternativas a seguir descreve corretamente as principais funções do cortisol e seus efeitos no organismo nessas circunstâncias, ou seja, nas circunstâncias de estresse? Então, a resposta certa que a PUC deu, gabarito E. O cortisol, ao regular a gliconeogênese, que eu acabei de falar para vocês, a partir de aminoácidos e a deposição de glicogênio hepático, vai promover, então, liberações energéticas para o organismo, além de modular a resposta imune e influenciar processos de aprendizagem e memória. Então, tudo isso tem a ver com o cortisol, mas principalmente ele está voltado realmente a uma situação de estresse, né? Então, mobilizando aí reações corporais nossas que aumentem glicose para o nosso corpo. Falando em glicose, chegamos então aqui num esquema muito importante, que é o principal feedback fisiológico negativo da medicina, que é como é a forma pela qual nós controlamos a glicose em nosso corpo no dia a dia. Por exemplo, aqui, ó. Então, eu acabei de me alimentar. Uma hora depois, eu vou ter uma alta taxa de glicose no meu corpo. Eu vou ter uma hiperglicemia. Por que essa imagem ela conta tanto com o fígado como com o pâncreas? Por razões muito óbvias e importantes. Quando eu acabei de me alimentar, uma hora depois do máximo, né? Fiz uma digestão lá de muito carboidrato, eu vou ter muito carboidrato agora, glicose, na verdade, né? No meu sangue disponível. Então, esse excesso de glicose, essa hiperglicemia, vai no meu pâncreas estimular a célula beta e vai inibir a célula alfa.
A célula beta do pâncreas é uma célula endócrina que vai produzir o famosíssimo hormônio insulina. Esse hormônio, ele vai estimular, então, a gente a colocar a glicose nas células. Então, a insulina tem o seu receptor na membrana plasmática que vai se encaixar. Então, a insulina se encaixa com o receptor. Ao fazer esse encaixe perfeito, abrimos uma outra proteína de membrana plasmática, chamada de permease, e essa permease consegue colocar a glicose para dentro da célula. Por isso que a insulina é conhecida como hormônio hipoglicemiante, porque ela vai tirar a glicose do sangue e vai, então, colocar nas células. Além de fazer uma coisa como essa, né, além de nós conseguirmos usar de forma imediata a glicose pelas células, a insulina vai também promover a glicogênese. O que é glicogênese? É quando montamos glicogênio no fígado, né? Então, o nosso corpo sempre trabalha com as reservas, né? Então, ao sobrar substância, vamos dar um jeito com essa substância aí. Não vamos desperdiçar facilmente, né? Então, a glicose, ela será armazenada num polissacarídeo chamado de glicogênio. Por isso, o fígado está aqui nessa imagem do controle da glicemia corporal. Pois muito bem, então a pessoa se alimentou, fez digestão, usou glicose, armazenou. E aí vamos pensar agora aqui, ó, numa situação oposta a essa diagonal aqui, onde eu comecei a explicar para você essa imagem. A situação oposta é uma situação de hipoglicemia. Na hipoglicemia agora eu faço o contrário do que eu fiz aqui em cima. Eu vou estimular a célula alfa e vou inibir a célula beta. A célula alfa vai produzir o hormônio glucagon. Mas pode estar se perguntando, né? Por que eu vou inibir a célula beta? Porque a célula beta vai liberar insulina. E como eu estou com menos glicose, não faz sentido eu gastar energia à toa, né? Aí vem uma história importantíssima para lembrar com você. O nosso corpo trabalha com homeostase. O que é homeostase? Equilíbrio. Então, a gente não vai gastar energia à toa quando não precisa. Então, se eu não tenho glicose suficiente no meu corpo, eu não vou estimular a liberação de insulina. Eu vou deixar ela quietinha lá. E aí sim, quando tiver mais glicose no corpo, eu vou liberar a insulina. Agora o momento é de usar outro hormônio. É usar o hormônio glucagon, que vai sair da célula alfa do pâncreas. E o que ele faz? Ele vai ter uma ação contrária à da insulina. Ele é hiperglicemiante. Glucagon promove glicogenólise lá nos hepatócitos, ou seja, células hepáticas, né, células do fígado. Então, glicogenólise hepática é promovida pelo glucagon. Para que aconteça uma coisa como essa, nas células hepáticas eu vou ter uma enzima chamada de fosforilase, né? Essa enzima ela vai ser essencial para que a quebra do glicogênio, que é uma quebra muito complexa, ela aconteça. Então, vocês, ao entrar no curso de medicina, vão aprender como que essa quebra do glicogênio realmente acontece. Então, veja você, né? Efeito balança, né? Ora, eu estava com glicose muito alta, ora muito baixa, o meu corpo vai balanceando. Então, essa imagem é super importante, é o principal esquema de feedback fisiológico negativo corporal humano, porque realmente é o nosso dia a dia, não é de uma pessoa especial, de uma pessoa doente. Não, é como que nós, em nosso dia a dia, nós então controlamos a glicose. Ora alta glicose, ora baixa glicose. Então, e hora alta e hora baixa, eu vou usar o meu pâncreas nesses momentos totalmente antagônicos, certo? Então, muito legal, muito importante lembrar esse esquema, então, de feedback negativo do controle do açúcar em nosso corpo. Aqui embaixo eu volto a dizer para você, da gliconeogênese, um processo que a prova da PUC de Medicina gosta bastante. E aí, então, eu volto a afirmar aqui para você que na situação de estresse, via cortisol, fazemos gliconeogênese, mas não só numa situação de estresse. O diabético melito, isso a prova da PUC gosta bastante de lembrar, o diabético melito, não importa se vai ser diabetes melito tipo 1 ou tipo 2, essa pessoa vai também fazer gliconeogênese. Por uma razão muito simples, né? O diabético melito, a palavra melito aqui, ó, ela vem de mel, doce, açúcar, é uma pessoa que sofre, né, com muita glicose no sangue sem conseguir colocar nas suas células. Então essa pessoa parte para planos B, ou seja, estratégias alternativas para que ela consiga ter energia corporal, como por exemplo, fazer gliconeogênese nas suas células. Então, já que a glicose não entra, o diabético vai dar um jeito de gerar essa glicose dentro da sua célula.
Então, muito importante também lembrar que a gliconeogênese tem relação direta com o diabético melito. Bom, e aí vamos então para uma questão também bem recente da prova da PUC, aí então de verão 2024, onde ele vai citar aqui, ó, já no comando da questão, a situação do diabético aqui, ó. Pacientes diabéticos apresentam quadros de hiperglicemia, acabei de falar para você isso, ó, que quando persistentes podem levar à neuropatia diabética. No caso de uma pessoa saudável, o contrário de uma pessoa diabética, o que é que vai acontecer? A hiperglicemia estimula as células beta do pâncreas a secretar insulina, que promove a hipoglicemia. Tá? Que eu acabei de contar então para vocês. Está aqui então como resposta de uma questão bem recente aí da prova da PUC. Outro tema super importante para a prova da PUC e vários outros vestibulares é o ciclo menstrual. E aí então aqui nós temos a imagem completíssima, né, de todas as ações e processos que envolvem o ciclo menstrual. Aqui em cima as ações ovarianas, aqui embaixo as ações do útero e aqui no meio as ações hormonais. Então olha só o que vai acontecer, né? O que é o mais importante aí, vestibulando? Você então que quer a sua vaga na PUC Medicina, Paraná. O que é mais importante pensar aqui é nas curvas hormonais. Então assim, ó, toda vez que pensarmos em ciclo menstrual, temos que pensar que o primeiro hormônio que vai participar do ciclo menstrual é esse em verde aqui, ó, que vai ser o hormônio folículo estimulante. De onde que ele sai? Ele sai da hipófise. E esse hormônio, então, ele vai, como fala a expressão, estimular folículos ovarianos que estavam estacionados, né, desde o nascimento da mulher. Então, só lembrando que a mulher, né, quando então lembramos com você sobre gametogênese, sobre ovogênese, as mulheres já começam a sua gametogênese dentro da mãe, na vida fetal. Elas começam ali perto do terceiro mês de gravidez, assim que começam já param. Então, a mulher, ao nascer, o recém-nascido feminino, ele tem 400 a 500 mil folículos ovarianos, somando os dois ovários. E aí, então, lá 11, 12 anos depois do nascimento dessa mulher, ela vai começar, então, a ter os ciclos menstruais. Ela entrou na puberdade, ela vai começar a ter os seus ciclos menstruais. E aí, então, para que a mulher tenha ciclo menstrual, ela vai começar a usar o hormônio hipofisário. E como eu estava contando, o primeiro hormônio que sempre age no ciclo menstrual é o hormônio FSH, o hormônio folículo estimulante. Ora, ele vai estimular o folículo que estava com uma célula chamada de ovócito primário estacionada em prófase 1. Então, como eu falei para você, a mulher começa já a gametogênese na vida fetal, e aí então o ovócito primário dessa mulher estava parado em prófase 1 desde o seu nascimento, né? Na verdade, desde a vida fetal. E aí então, a partir da puberdade, a mulher vai retomar a meiose, usando esse hormônio FSH. Então, esse hormônio vai estimular, vai aumentar, vai fazer uma expansão volumétrica aí, ó, do folículo ovariano, e lá dentro, o ovócito primário, que estava parado em prófase 1, vai avançando nas fases da meiose. Vai para metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2. Então, leva 14 dias para a mulher, então, avançar com a meiose, mas ela não termina. Então, isso é bem importante. Lembrando vocês que um ciclo menstrual regular para a medicina, ele leva 28 dias. No 14º dia, ou seja, na metade do ciclo, justamente é o momento que a mulher vai estar ovulando. Como eu estava te contando, leva-se 14 dias para amadurecer esse folículo. E dentro dele, então, o seu ovócito agora é o ovócito secundário e está em metáfase 2. Bom, agora quem vai assumir a função aqui de estimular alguma coisa no ciclo menstrual é o hormônio luteinizante, que sempre está vestibulando. Grave uma coisa como essa que é bem importante. A maior curva no 14º dia do ciclo menstrual é sempre dele, sempre do hormônio luteinizante. Esse hormônio, então, atinge um pico de secreção no 14º dia, promovendo a libertação do ovócito secundário para a trompa. Então, ele tem esse pico, esse auge, faz sair o ovócito secundário para a trompa, e assim como aconteceu com o FSH, o hormônio luteinizante, o LH, também ele cai aqui, ó, cai também aqui, ó, cai, e já vou explicar para vocês por que os dois hormônios
hipofisários caem. É muito importante estar esse momento aqui, já vou te contar melhor como é que funciona. Olha só, aqui então no meio da imagem, nós temos os hormônios ovarianos. O que eu sugiro para você sempre ao revisitar essa imagem aqui, ó? Fazer o seguinte, né? Olhar os hormônios hipofisários que agem, então a ação deles, eles vão agir para cima, aqui então na imagem no ovário, enquanto os hormônios ovarianos vão agir aqui embaixo, ó, vão agir no útero, no endométrio. Lembrando uma outra coisa importante com vocês, como é que a gente sabe que uma mulher começou a ter um novo ciclo menstrual? Ela está menstruando, então ela tem a descamação do endométrio. E por que está acontecendo? É uma negativa do ciclo menstrual anterior. A mulher não foi fecundada, aí caem os níveis de estrógeno e progesterona, estrógeno ou estradiol, e aí então, como caem esses hormônios, e a função deles em relação ao útero é segurar esse útero, segurar esse endométrio, não tem mais quem mantenha o endométrio, agora a mulher vai descamar esse endométrio. A descamação envolve a perda de uma capa dupla de tecido epitelial e conjuntivo, porque isso é o endométrio, e como ele tem tecido conjuntivo, a mulher vai sangrar. Então ela sangra, e para a medicina, o sangramento duraria mais ou menos em torno de 4 dias. Claro que pode ser mais que isso, mas para a literatura médica, 4 dias de fluxo menstrual. A mulher parou de ter menstruação, olha o que vai acontecer com ela aqui, ó. Olha aqui embaixo na imagem aqui, ó. Ela começa a recuperar o endométrio. Mas quem que promove isso? Justamente é um dos hormônios que sai do ovário. Mas da onde do ovário? Do folículo em desenvolvimento. Então olha como dá certinho aqui, ó. Folículo aumentou de tamanho, quem cresceu aqui, ó? Estradiol ou estrógeno. O hormônio, então, que vai, além de estimular os caracteres sexuais secundários da mulher, esse hormônio também tem a função, então, de recuperar o endométrio perdido. Então, aqui, ó, crescendo esse hormônio, cresce também endométrio, beleza? Aí no 14º dia cai estradiol, estrógeno. Por quê? Porque o local de produção também sofre uma alteração, né? É o momento lá da ruptura do folículo para a libertação, então, do ovócito secundário. Então, é um momento interessante aí, onde há uma queda de estradiol, mas já já ele volta a ser produzido. Volta a ser produzido por quem? Agora pelo corpo lúteo, ou amarelo. O que é o corpo lúteo amarelo? É o folículo ovariano vazio. É quando então o folículo ovariano fica vazio dentro do próprio ovário, e a função do corpo lúteo amarelo é simplesmente, tão somente, secretar os hormônios progesterona e estradiol ou estrógeno. Então o estrógeno volta a ser produzido, e agora o quarto hormônio a participar do ciclo menstrual vai ser a progesterona. E vamos relembrar então o que ela faz, né? Ela faz isso aqui embaixo, aqui, ó. Olha só como houve uma grande regeneração, uma grande proliferação do endométrio. De quem é essa função? Da progesterona. Ela é responsável por essa grande proliferação. Então, não é à toa que antigamente chamavam esse hormônio de hormônio da gravidez. Hoje em dia não é mais certo falar isso, porque o hormônio da gravidez é o HCG, é o hormônio que sai da placenta, né? O que a progesterona faz, importante, é realmente fazer com que haja, então, aí, a grande recuperação, proliferação, então, do endométrio. Bom, e aí, então, agora vem uma parte bem importante aqui, que você tem que ficar bem focado na minha explicação. Ora, temos como olhar essa imagem aqui, ó, e concluirmos se essa mulher engravidou ou não? Temos, com base em duas informações. Tanto a regressão aqui, ó, diminuição do corpo lúteo, como também, então, aqui, a queda de progesterona e estradiol. Como agora há pouco, né, eu comentava com vocês, o HCG, hormônio que sai da placenta, ele tem uma única função, manter o corpo lúteo. Então, toda mulher que engravida, esse corpo lúteo não regride, ele se mantém. E ao se manter, estrógeno e progesterona vão se manter estáveis. Nesse caso, não houve gravidez, a mulher não tem HCG, o corpo lúteo está regredindo, vira aqui, ó, no final do ciclo menstrual, ele vira o corpo albicans. Albicans vem de branco, de albino, né? Albicans vem de albino, que vai ser então esbranquiçado. Ora, é um corpo esbranquiçado porque não tem mais função nenhuma, então ele perdeu a função total. Isso coincide aqui, ó, com a queda vertiginosa dos hormônios progesterona, estradiol ou estrógeno. Gente, como a gente estava então já relembrando com vocês,
esses hormônios mantêm endométrio. Se não tem mais hormônios, o que vai acontecer? Fecha um ciclo menstrual e a mulher começa outro ciclo, porque não tem mais como manter, segurar o endométrio, já que os níveis hormonais ovarianos caíram. E aí a mulher vai continuando a ter os seus ciclos menstruais e assim vai. Bom, eu falei para você então, e vou agora voltar aqui, explicar por que os hormônios da hipófise, eles caíram e não seguiram mais. Aqui é uma situação de inibição, ou seja, de feedback negativo. Os hormônios progesterona e estradiol, em dose alta, mas principalmente progesterona, fazem inibição da hipófise. Então, enquanto os hormônios ovarianos estiverem em dose alta, eles vão promover a inibição da hipófise. Não é à toa, né, que com a queda deles, olha aqui, ó, um novo ciclo menstrual se iniciando, então aqui, começando, os hormônios da hipófise voltam a se expressar, voltam a aparecer, porque você então quebra a inibição. Isso é muito importante contar para você. E agora vamos correlacionar fora com a gravidez, também com a mulher que toma pílula. A mulher que faz uso da pílula anticoncepcional, aquela pílula de uso diário, ela também está tomando uma dose alta, uma carga alta hormonal, principalmente de progesterona. E essa carga hormonal alta de progesterona vai fazer, então, inibição da hipófise. Então, enquanto a mulher estiver tomando aí esses hormônios, ela faz inibição hipofisária. Tranquilo, gente? Então, esse assunto aqui é sempre um assunto muito forte de vestibular e para a PUC de Medicina também. Feito isso, nós temos uma questão um pouco antiga aqui, mas uma questão muito boa, que vai trabalhar, então, o ciclo menstrual. Ele fala, então, que ele mostra para os seus gráficos, né? Ele fala assim, ó, considerando que os gráficos representados referem-se a uma mulher adulta com ciclo menstrual regular de 28 dias, infere-se que ela não está grávida, pois houve uma queda de progesterona e estrógeno no final do ciclo. É o que eu acabei de falar para vocês, né? Então a história da mulher realmente então acabar não engravidando e a gente consegue concluir isso com base no gráfico com a queda de progesterona e estrógeno. Belezinha, gente? Vamos lá então? Aqui nós temos um assunto que era para a prova da PUC, né? Como uma prova que vai envolver aí o curso de medicina, era para a prova da PUC cobrar bem, né? A embriologia, mas não é o retrato que vem acontecendo aí desde 2016. Cai pouquíssimo em biologia. O que caiu até hoje foi praticamente o destino dos fluidos embrionários, a famosa organogênese. Ah, que a ectoderme, ela vai gerar aí então o sistema nervoso, a epiderme e seus anexos, a hipófise, a mesoderme vai gerar os tecidos conjuntivos e musculares, os sistemas fisiológicos internos, a endoderme vai gerar revestimentos internos, as mucosas, vai gerar fígado, pâncreas, alvéolos pulmonares, então aquela decoreba, né, que vocês conhecem bem, e quando isso cai em prova também cai assim, né, cai como decoreba. Bom, vamos então aqui para um outro conteúdo que a prova da PUC também cobrou um tempinho atrás aí, que é a história então da mulher grávida e a sua placenta, né? Então, lembrando que a placenta é um órgão anexo, que ela é formada por duas partes, o coro viloso, que é a parte fetal da placenta, e então o endométrio materno, que é a descida uterina. Então, o tecido do útero, o endométrio mais o coro viloso, vão formar então a placenta, e da placenta sai o cordão umbilical. Gente, cordão umbilical é uma extensão da placenta. E aqui dentro você vai ter 3 vasos. Eu vou mostrar aqui para você então, numa outra imagem aqui, ó, que está mais legal de você ver. Aqui nós temos então a placenta em si. Ela tem então essa dupla origem, a porção materna endométrio e a porção fetal, que é o coro viloso. E aí então a sua extensão, que vai ser o cordão umbilical. 3 vasos, 2 artérias e uma veia. Sendo que aqui então tem aquela famosa história da circulação invertida, onde então o que nós teremos aqui são as artérias umbilicais que vão sair da criança em relação à mãe, levando excretas, levando excesso de água, minerais, gás carbônico, amônia, então, ou seja, tudo que é resíduo metabólico, a criança vai levar por aqui para a mãe. É a circulação venosa. E do contrário, a mãe passando para a criança substâncias boas, ela vai passar a partir então de uma veia umbilical. Então a veia umbilical transporta sangue arterial. Mas podem me perguntar assim, mas Cassiano, por que existe essa inversão aí, né? Artéria que transporta sangue venoso e veia que transporta sangue, então, aí arterial.
tem a ver com a história da gente fazer uma comparação, uma analogia com o coração. Ora, o coração é um órgão onde veia chega e artéria sai, certo? Como aqui, então, numa gestação, a criança é a referência, ela que vai estar recebendo substâncias da mãe para se manter viva, a analogia é essa, a criança é como se fosse um coração. Então, vai chegar uma veia e vão sair artérias da criança. Por isso, então, o cordão umbilical tem 3 vasos, né? Então, 2 artérias e uma veia umbilical. Então, só lembrando também que nunca a placenta envolve a criança, nunca envolve, que envolve a bolsa d'água, e essa bolsa d'água praticamente é o âmnio com outro tipo de córeo, que é o córeo liso. Mas a placenta em si, ela fixa, né? Ela tem o poder de fixar, então, a criança, mas não diretamente, né? Mas via cordão umbilical, aí junto ao endométrio, né? Essa, então, é a história da placenta em si. Ela não vai envolver a criança, né? Quem envolve realmente vai ser, então, essa bolsa d'água. Bom, e aí então, como aconteceu já em outras provas, tá acontecendo uma situação de cobrança de hormônios durante a gravidez. E aí eu volto aqui a falar para você do HCG, que é produzido inicialmente pelo trofoblasto, aí córeo e depois placenta. O que é natural acontecer em toda a gravidez? A partir do 3º mês da gravidez, o HCG deixa de ser produzido pela placenta. Bom, e aí então, a mulher teria um risco em relação à sua gravidez. Por quê? Como o HCG, a função dele é manter o corpo lúteo lá no ovário, e o corpo lúteo ovariano vai continuar liberando os hormônios de estrógeno e progesterona, como agora há pouco relembramos com você, né, em relação ao ciclo menstrual. Esses hormônios, eles mantêm o endométrio do útero. Ora, uma gravidez de sucesso, a mulher tem que estar com o seu útero ali, então, totalmente ali intacto, ou então ali permanente, para que a criança possa se desenvolver corretamente. Bom, a natureza da volta por cima. Como assim a natureza da volta por cima? Quando o HCG deixa de ser produzido pela placenta, e com base nisso, o corpo lúteo vai definhar, e iríamos então ter aí uma redução de hormônios para manter o útero então intacto, a placenta agora passa a produzir os hormônios que eram ovarianos. Então, toda mulher grávida, a partir do 3º mês de gravidez, ela vai então aí passar a produzir aqueles hormônios que antes eram ovarianos, como estrógeno e progesterona, agora quem passa a produzir é a placenta. Com base nisso, concluímos que a placenta produz 3 hormônios. Primeiro, o HCG, que mantém o corpo lúteo, depois ele cai e aí sim, então a placenta assume a produção de hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona. É isso que essa imagem mostra para vocês, a imagem de um livro que eu uso, né, como referência nas minhas aulas aí no cursinho, no pré-vestibular, que é o Guyton, né? Então você que vai fazer medicina, o Guyton é uma bibliografia básica, né? Uma bíblia básica do futuro médico. Olha só, a questão da prova da PUC de inverno 2023, ela justamente vai cobrar isso, né? Ela vai cobrar esse contexto aí dos hormônios ovarianos. Bom, ele fala que assim, nesse texto aqui, assim, do lado da imagem, né? Hormônio gonadotrofina coriônica, HCG, mantém o corpo lúteo ativo nos 3 primeiros meses de gestação, para que o corpo lúteo possa produzir estrogênio e progesterona, que eu acabei de falar para vocês, né? Depois o corpo lúteo regride. Como explicar o aumento dos hormônios de estrogênio e progesterona após o 3º mês de gravidez? A resposta certa é essa. Esses hormônios passam a ser produzidos pela placenta, que eu acabei de falar para vocês então. Um negócio bem legal, né, gente? Um negócio bem bacana então aí. Muito bem, olha só, a gente vai trabalhar com você aqui agora a parte então do sistema circulatório. Então vamos dar uma olhadinha aí na parte de coração, né? Então, coração aqui nós temos o coração humano com 4 câmaras, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Vamos imaginar que tem uma frase para você perguntando ali, perguntando não, né? Mas colocando para você dar como verdadeiro ou falso. Quantas válvulas tem o coração humano? Ela tem 4 válvulas. Temos as válvulas atrioventriculares, direita e esquerda. A direita chama-se tricúspide, que vai então impedir que o sangue venoso que passou do átrio para o ventrículo direito volte para o átrio direito. E a válvula atrioventricular esquerda, que vai ser a famosa bicúspide ou mitral. Então, as válvulas atrioventriculares são essas duas. E aí nós também temos nas artérias que nascem no coração, que é a artéria pulmonar e a artéria aorta, elas também contam com outras válvulas, que vão ser as semilunares. E sempre válvula, né, gente, tem a função de
evitar que haja retorno de sangue. Então, sempre nós temos 4 válvulas no coração, considerando 2 entre os átrios e ventrículos, e mais então as 2, uma de cada artéria que vai nascer então no coração, uma artéria pulmonar e a outra artéria aorta. Quando o coração se esvazia por uma sístole ventricular, que sempre lembrando também, né, que o sangue chega ao coração por veias, se comunicando por átrios, e ao deixar então o coração, o sangue sai por onde? A partir de ventrículos, que vão se comunicar com as artérias. Nesse momento existe o famoso débito cardíaco, que também a prova da PUC cobrou aí na prova de inverno 2023. O que é o débito cardíaco? É o momento que o coração se esvazia a partir de uma sístole ventricular. Então, esse é um conceito importante. Bom, olha só, gente. Vamos ver com você, então, aqui, ó, uma questão da prova da PUC de inverno de 2024. É uma situação corriqueira de prova, onde ele quer que você faça um trajeto da circulação, dado alguma situação. Por exemplo, ele fala aqui, né? Suponha que em uma pessoa com coração anatomicamente normal, forme-se um coágulo, uma situação muito clássica de vestibular, na veia cava inferior. Caso esse coágulo se desprenda, qual o trajeto a ser percorrido por ele até chegar aos pulmões? Qual o tipo de sangue presente nesse trajeto? Então aqui, ó, vamos voltar aqui um pouquinho com vocês, então, e vamos dar uma olhadinha, então, aqui na história, que nós temos, então, aí a questão da circulação sanguínea, né, em relação, então, ao coração. Então vamos voltar, teoricamente, aqui com você, então, fazendo uma retomada rapidinho, para lembrarmos como é que funciona isso. A gente vai ter, então, a situação do sangue chegando pelas veias cava, inferior e superior, e essas veias cavas, então, se conectam ao átrio direito. Ora, quando, então, eu recebo o sangue pelas veias cava, é um sangue venoso. Esse sangue vai chegar ao átrio direito, e nesse caso, então, ele quer que você faça o trajeto, né, em relação ao coágulo. Então, o coágulo chega junto aí com as veias, com a veia cava inferior, vai para o átrio direito, do átrio direito vai para o ventrículo direito, e depois, então, vai para a artéria pulmonar. A artéria pulmonar vai até os pulmões. Então, essa é a resposta que ele deu aqui para a gente, né? Então, ó, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar. Qual é o tipo de sangue? Sangue venoso, né? Então, é bem importante a gente relembrar com vocês isso. Bom, numa outra situação também, a prova da PUC cobrou uma questão que até foi bastante polêmica. Ele contava a história de uma veia chamada veia basílica. Ele falava que assim, ó, observe a figura abaixo. Então, daqui, então, ele dava essa imagem na prova, anatomia do coração humano, e falava assim, ó, uma droga injetada pela veia basílica pode ser detectada primeiramente aonde? Então, veja só você. O pessoal na época ficou bastante assim, apreensivo, né? Alguns ficaram revoltados. Ah, como é que eu vou saber, né? Onde é que fica essa veia basílica? A lógica é a seguinte, ó. Qualquer veia do corpo, exceto as veias pulmonares, né? Que vão chegar ao átrio esquerdo, qualquer outra veia corporal, ela vai como se fosse um rio adjacente, chegar nas veias cava. Então, a veia basílica é uma veia do braço. E essa veia, ela vai chegar, então, até a veia cava superior. Então, no caso, a veia basílica vai fazer parte da circulação que chega pela veia cava superior. Por quê? Porque a veia cava superior, ela recolhe sangue da cabeça, pescoço, braços, tórax. Já a veia cava inferior, ela recolhe sangue dos pés até o abdômen. Então, se eu injeto uma droga na veia basílica, ela vai chegar na veia cava superior. Mas não importa se você não lembrasse, né? Aqui o candidato que não lembrasse onde chegaria em qual veia cava, né? O que importa é lembrar que qualquer veia do corpo desemboca nas veias cava. E ao chegar nas veias cava, no coração vai chegar onde primeiro? Vai chegar no átrio direito. E essa era a resposta que a prova da PUC, então, queria, né? Que você lembrasse, então, aí a chegada em relação ao coração pelo nosso átrio direito. Muito bem, gente. E para terminar a nossa aula de hoje com vocês, espero que você tenha aproveitado bastante. Vamos então aqui a um comentário sobre o nosso rim, sobre o nosso néfron. Vamos dar uma olhadinha aqui então em algumas partes importantes. O nosso néfron é a unidade filtradora do nosso rim. Ele faz então reabsorções de substâncias, que é você fazer uma devolutiva de substância para o sangue. E nós temos então ao longo do néfron, então aqui, ó, que é esse tubo aqui meio acinzentado, meio amarronzado, nós temos então 2 hormônios que vão agir em nosso néfron, a aldosterona e o ADH. A aldosterona
É um hormônio que sai da glândula, que no comecinho da aula eu comentei com vocês, a suprarrenal. Então sai da suprarrenal esse hormônio e vai até o túbulo distal aqui, ó, essa região aqui quase final, é a penúltima parte do nosso néfron, é o túbulo distal. E aqui então a aldosterona vai fazer a reabsorção de sódio e manda potássio para dentro do néfron. Então qual é a ideia, né? Nós precisamos de bastante sódio. Então a palavra reabsorção é você devolver, olha aqui, ó, o Rzinho aqui, né, com verde, ó, é você devolver substância para o seu sangue. Então precisamos de bastante sódio. Então o nosso hormônio, a aldosterona, faz uma coisa como essa. Mas o queridinho de provas de muitos e muitos anos aí é o hormônio ADH ou vasopressina. Ele é produzido pelo hipotálamo, um órgão nervoso, que manda para a neurohipófise, como também eu comentei com vocês no comecinho da nossa aula, né? Na parte da hipófise lá. Então o ADH, ele vai sair da neurohipófise, produzido pelo hipotálamo, e vai agir então aqui no tubo distal e também no duto coletor, promovendo bastante reabsorção de água, né? A maior reabsorção de água em nosso néfron acontece no tubo distal e duto coletor por intermédio do hormônio ADH. Bom, como ele é muito importante, né, gente? Vamos pensar aqui um pouquinho com vocês. São, então, anomalias do ADH. Seja na diabetes insípidos, que não tem nada a ver com a melito. A melito é aquela que a pessoa tem uma falha na insulina ou no receptor de insulina. Aqui no caso, a diabetes insípidos, lembra que a palavra insípido, ela não tem gosto, né? Então a palavra insípido significa isso, aquilo que não tem gosto. Então essa diabetes insípidos aqui, ela tem total relação com a má produção hipotalâmica, lá no hipotálamo, de ADH. Se eu não tenho uma boa produção de ADH, eu não consigo fazer reabsorção de água. Eu perco muita água pelo xixi. Aí vem aqui a expressão aqui, ó, elevada diurese. Como a pessoa perde muita água pela urina, para compensar ela vai tomar muita água, né? Ela tem sede intensa. E então, que são os mesmos sintomas que vão acontecer quando a pessoa está alcoolizada. O alcoolista, ao ingerir álcool, o álcool é uma droga que tem várias ações do corpo, dentre elas, ele vai inibir a secreção, a liberação de ADH pela neurohipófise. Aqui só um cuidado, tá, gente? O álcool não impede a produção, ele inibe a liberação. Então ele não vai agir no hipotálamo, ele age na neurohipófise. Então a pessoa não vai deixar de produzir. Então enquanto o álcool não for metabolizado pelo fígado, lembra isso, né? O fígado é o local do nosso corpo onde você metaboliza as drogas. Então enquanto você não metabolizar então o álcool pelo seu fígado, tiver ainda álcool transitando pelo seu corpo, ele vai continuar inibindo, bloqueando a sua neurohipófise de liberar o ADH. E com base nisso, a pessoa vai acabar tendo os mesmos sintomas da pessoa com diabetes insípidos. Então, eu sem ADH no meu néfron, eu vou perder muita água pela urina e com base nisso, eu vou ter aquela sede intensa. A famosa história da pessoa com ressaca, né? Bom, gente, então é isso aí, tá? Então, para quem não me conhecia, então ainda sou o professor Cassiano. Foi um prazer poder ajudá-los aí nessa reta final para a prova da PUC. Vamos que vamos. Boa prova para vocês. Cheguem lá então e arrasem, viu? Beijo grande aí e até a próxima. Tchau, tchau.